Oi, gente, paz do Senhor, tô por aqui mais uma vez em mais um vídeo. Dessa vez eu já vou destrinchar e explicar pra você o que significa remanescente. Então nós vamos entrar num conceito de o que é remanescente. Espero que o vídeo não fique tão longo, mas que se ficar, ouça com paciência, com calma, porque nós vamos construir aqui com você um conceito do que é remanescente e o que isso significa. Porque eu precisei que isso fosse claro pra mim, então eu tenho certeza que precisa ser claro pra você também, ok? Então vamos lá. Será que você faz parte do remanescente? Isso nós vamos ver também nesse vídeo. Nós vamos usar a Bíblia, a palavra de Deus, e se você começar a estudar a Bíblia, você vai ver algo muito interessante. Em todo o período da história, Deus teve um grupo menor chamado de remanescente, fiel a ele, em relação a um grupo maior. Em toda a história da Bíblia você vai encontrar isso. Um restante, um remanescente que aceita se aliançar com Deus. Em Gênesis capítulo 7, no versículo 23, está escrito assim: todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. A aliança, o acordo ou o pacto de salvação sempre é iniciado por Deus e nunca jamais será pelo ser humano. Por isso, essa aliança, esse acordo, esse pacto de salvação, ele sempre é feito com base na misericórdia, na graça de Deus por nós e nunca baseado nas obras. Certo? Compreendeu isso? Agora nós vemos outra coisa também interessante. Infelizmente, na maioria das vezes, quem aceita esse acordo, esse pacto de salvação, né, essa aliança, é um remanescente. É um grupo menor de pessoas, como eu falei no início do vídeo, em relação ao grupo maior de pessoas. E a grande maioria das pessoas rejeita essa aliança, rejeita esse acordo com Deus, o pacto de salvação, rejeita a graça e a misericórdia do Senhor para suas vidas. E isso acontecerá nos fins dos tempos. Se você tiver um tempinho aí, vou deixar aqui na tela, você pode abrir sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Mas vamos voltar então ao conceito de remanescente. Remanescente é um grupo especial de pessoas que ao longo das escrituras permanece fiel a Deus, mesmo quando a maioria se afasta. Exemplo de remanescente, acabei de ler agora, Gênesis, a família de Noé, que representa um remanescente. Então, remanescente é aquilo que sobra, o que resta, como nós lemos lá em Gênesis. O canal Remanescentes, nós usaremos a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática, ok? Como nós vimos, né, no começo do vídeo, falando lá em Gênesis, o conceito remanescente, ele aparece em vários momentos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E se você for prestar atenção, acontece nos momentos de provação. Acontece quando Deus preserva um povo fiel e aquele povo escolhe, decide seguir ao Senhor, obedecer ao Senhor, acima de tudo. Desde Noé e a sua família, até os profetas que proclamaram a palavra do Senhor em tempos de apostasia, que é abandono da fé. Em Isaías, capítulo 10, versículo 20 e 21, diz o seguinte: o remanescente de Israel. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes, confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Versículo 21. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus Todo-Poderoso. Em Sofonias também diz algo. Sofonias 3, versículo 12 e 13, diz assim: mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. O que distingue um povo remanescente dos demais povos é o comportamento, é a obediência em Deus e na palavra do Senhor. É aquele que permanece com a fé no Filho de Deus, a fé em Jesus. Mas não falando de obediência, não aquela obediência fingida, aquela fé fingida, não aquela obediência baseada no legalismo
legalismo, né? Que você se obedece por conta das leis. Não, é uma obediência genuína. É uma obediência que é um fruto da santificação efetuada pelo Espírito Santo no coração do crente, daquele que crê em Jesus. E essa questão, e eu não vou entrar aqui a fundo a assuntos teológicos, mas eu quero entrar numa parte em que me tocou muito o meu coração, e quando eu comecei a me perguntar por que eu me sinto tão diferente das outras pessoas, no sentido de ali no meio da minha família, né, há muitos anos, antes de eu conhecer a Jesus, eu começava a ter algumas perguntas, como eu falei no vídeo anterior, eu me identificava não ser deste mundo, entende? Algo ali não estava se conectando com o mundo, algo estava bem diferente relacionado a outras pessoas da minha família. Eu me sentia tipo, não uma ovelha negra, mas eu me sentia diferente, sentia que algo estava errado, sabe? Eu sempre tinha essa convicção dentro de mim, então eu queria entender aquele vazio que eu não sabia que era espiritual, mas eu sentia um vazio dentro de mim que nada nesse mundo preenchia. Eu sentia um vazio tão grande dentro de mim que nenhum dos prazeres desse mundo de felicidade me preenchia, sabe? Eu corria atrás de algo ali no mundo físico, né? Mas quando eu alcançava, não me satisfazia, sabe? Era em vão. Então eu sempre tive essa sensação de desconexão com o mundo, entende? Só aí então, depois, né? Tem muito tempo para chegar até aqui, mas o foco agora é que quando eu aceitei Jesus, entreguei a minha vida para Jesus de fato, foi que eu comecei a ter as respostas. Quando, enfim, eu comecei a servir a igreja, comecei a fazer parte do corpo de Cristo, que antes eu não sabia, mas hoje eu sei, eu comecei a sentir satisfação, eu comecei a sentir contentamento. É uma alegria sem igual que o mundo não pôde me oferecer. E isso não é clichê, de fato aconteceu isso. Quando eu fiz parte da igreja, quando eu comecei a servir a igreja, eu entendi quem eu era no corpo de Cristo. E eu comecei a entender o amor de Deus por mim. E todas as minhas perguntas começaram a ser respondidas. E uma delas, depois de muitos anos, veio a calhar neste momento, por esta palavra e por este canal. Tá fazendo sentido para você? E dentro desse grupo de remanescentes existem os infiéis e os fiéis. Os fiéis são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e guardam a fé em Jesus, o Cristo. E agora eu quero entrar num detalhe assim que faz toda a diferença, de que às vezes você que tá assistindo esse vídeo pode dizer assim: bem, mas eu frequentei a igreja há anos também, não senti isso. Ok. Bem, mas eu entrei na igreja, mas a igreja tem os mesmos problemas, as mesmas fofocas, as mesmas conversinhas, as pessoas que creem, as pessoas que não creem. Mas é isso que eu estou dizendo para você. Dentro deste grupo, hoje, atual na geração de hoje, chamados remanescentes, existem os infiéis e os fiéis. Portanto, nós, como igreja de Jesus Cristo, a nossa fé, a escolha de uma igreja, ela não pode ser baseada, como muitos outros escolhem, como se fosse uma troca de roupa. Por exemplo, não gostei dessa roupa, não quero pra mim, não gostei desse sapato. Então as pessoas acabam escolhendo a igreja em que vai congregar, porque é necessário você estar numa igreja, inserido no corpo de Cristo. Elas acabam escolhendo a igreja de acordo com a forma estética, talvez, o grupo de pessoas que estão ali, grupo dos ricos, dos pobres, dos pentecostais, dos tradicionais, e tá errado. Você não pode escolher uma igreja para você servir ao Senhor, que é onde você vai conhecer o Senhor juntamente com os seus irmãos ali em comunhão, em unidade, esteticamente, sabe? Como se fosse simplesmente uma troca de roupa, uma troca de sapato. Tá errado. Devemos escolher a igreja no qual vamos servir ao Senhor com os irmãos em unidade, baseados nas suas doutrinas, nos seus ensinos e nas suas convicções doutrinárias, naquilo que a igreja está ensinando, qual que é a base, o fundamento daquela igreja ali, entende? Na história da Bíblia, a palavra remanescente, ela possui algumas categorias. Daí então, precisamos classificar, porque ela é aplicada a categorias diferentes. Vamos aplicar a
palavra remanescente, no sentido aqui, no caso, tá, deste canal, no sentido de um povo que Deus escolhe guardar sua mensagem. Então isso significa um remanescente. Como no passado, a realidade é que Deus tem um povo eleito visível, mas não anula a realidade também de que Deus tem pessoas sinceras noutros povos, entende? Então por que Deus escolheu um povo específico, no caso o povo de Israel, né? Um povo escolhido, simplesmente para que a palavra do Senhor, a verdade, fosse guardada através daquele povo. A palavra do Senhor precisou ser guardada através daquele povo, o povo de Israel. Deus ama os outros povos, certo? Não significa que, se tratando de igreja agora, denominação, no caso a minha, Batista, minha denominação é Batista, não significa que eu tenho exclusividade no amor de Deus porque eu sou batista. Não significa que você tem exclusividade no amor de Deus por você ser da denominação adventista, assembleia, metodista, enfim, existem várias denominações, outros povos, e não tem nada de errado nisso. Por muito tempo, eu precisei entender o amor de Deus em relação a isso, as denominações de igrejas, porque eu me sentia muito estranha em relação às outras denominações, mas eu nunca me senti com exclusividade no sentido de denominação batista, entende? A questão é que você, na sua convicção, na sua denominação, tem o direito, não só o direito, mas sim o dever de acreditar que você, mesmo congregando na denominação em que você está, tem o direito, e não só o direito, mas o dever de acreditar que sim, a sua igreja é um remanescente, entende? Em Romanos, capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente, aquilo, ou seja, aquilo que resta, aquilo que sobra, né, será salvo. O apóstolo Paulo escreve sobre o remanescente no livro de Romanos. O canal Remanescentes, ele é baseado no livro de Romanos. Então lá, Paulo destaca que Deus, ele mantém o seu plano para com o povo de Israel. Então há uma promessa, existe uma promessa de Deus para um povo fiel, aquele que permanece fiel. Mesmo quando muitos se desviam, o Senhor, Pai, Deus querido, Deus Criador, ele permanece com a sua promessa para um povo que é fiel. Paulo, ele cita a profecia de Isaías aqui para mostrar que Deus, em sua infinita misericórdia, sempre guarda um grupo fiel para poder cumprir as suas próprias promessas. Romanos 11:4, Paulo lembra a história de Elias e como Deus preservou 7.000 homens que não se dobraram ao Deus Baal, mostrando que mesmo nos tempos mais sombrios, sempre há um povo fiel. E como Deus preserva esse povo remanescente? E tem outro versículo aqui inspirador que eu quero ler para vocês. Diz assim, em Jeremias 23:3: Eu mesmo recolherei o remanescente do meu rebanho de todas as terras para onde os lancei, e os farei voltar a seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Então, se você se identificou como um remanescente, vem mais uma perguntinha: como ser um remanescente hoje? Hoje, e você reflete nisso que eu vou dizer pra você, ser parte de um remanescente significa ser fiel em um mundo que muitas das vezes rejeitam o próprio Deus, rejeitam os princípios e os valores bíblicos de Deus que estão escritos na Bíblia. Assim como os remanescentes do passado, os cristãos são chamados hoje a viver de forma íntegra e compromissada com a palavra do Senhor, assim como foi nos dias de Noé. E é isso que vai fazer com que você vá se distinguir de outros povos. Simplesmente o seu comportamento, a sua fé em Cristo Jesus e a sua obediência em Deus, na sua palavra. E aí, você está disposto a fazer parte do remanescente fiel de Deus? A viver uma vida de fé e obediência, mesmo quando todo o mundo à sua volta te diz ao contrário, te critica, não te valoriza? Eu tenho um chamado ao remanescente de Deus para você. Deus sempre preserva o povo fiel. E se você
está aqui é porque você tem esse chamado, um chamado de ser fiel a Deus. E quando eu digo fiel, não é só ir à igreja, é ser fiel à palavra dele, ao evangelho de Jesus Cristo. É obedecer os seus valores e princípios sem se vender, sem se corromper com este mundo. Ser um remanescente não é fácil, mas é um chamado nobre e significativo. E eu encerro a minha palavra aqui com 1 Pedro 2,9, que diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, queridos, neste vídeo, deixe seu like se essa palavra tocou no seu coração. Deixe aqui nos comentários o que você tem pensado sobre a sua vida. Qual o significado da sua vida? Se você de fato também se sentiu que não pertence a esse mundo, é porque você faz parte não deste reino, deste mundo, mas de um reino vindouro e que já está aqui dentro de nós, o reino de Deus. Que essa palavra fixe no seu coração, na sua alma, e que você decida ser um remanescente, e que também te traga inspiração prática e espiritual se você deseja viver uma vida de fidelidade com Deus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.